A tranquilidade de Yahshua Mashiach a todos os irmãos e irmãs. E onde esse vídeo chegar. Primeiramente, peço a todos que antes de prosseguir com esse estudo, orem em espírito ao Eterno Yahweh, para que o Pai dê o entendimento espiritual e que esteja com a sua Bíblia em mãos para que possa acompanhar. Amados, renove o seu entendimento. E esse estudo é com o nosso irmão Caleb. E que todos tenham um ótimo estudo. Assim seja. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Quero trazer hoje aqui uma mensagem sobre a blasfêmia. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Em Marcos 3, o Messias disse que esse é o único pecado que não tem perdão. Você que está assistindo, você sabe o que é isso? Você consegue compreender, de fato, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Tem muitas pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo o dia todo, mas acreditam que não estão blasfemando. Por quê? Porque estão fermentados, estão remendados, estão, como o Messias disse, com odre velho tentando colocar vinho novo e não dá. Não suporta, o odre não suporta. Tem muita gente usando roupa velha querendo remendar pano novo. Ou pano novo querendo remendar pedaços velhos. Que representa essa confusão que está na mente das pessoas hoje sobre velha e nova aliança. E com isso não compreendem e vivem uma vida de blasfêmia. O duro é descobrir que só estão blasfemando contra o Espírito Santo quando chegar diante do Criador do Universo. E aí pode ser tarde. Esse vídeo, quem sabe, pode abrir o seu entendimento quanto a isso. No capítulo 3 de Marcos, o Messias fala que qualquer tipo de pecado, no verso 29 ele fala, tem perdão. Porém, quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão. Nunca. No verso 30, ele explica o que é a blasfêmia. Ele fala aqui, que ele disse isso, no verso 29, que não há perdão para o pecado de blasfêmia. Por quê? Porque aqueles homens estavam dizendo que ele tinha espírito imundo. O Messias, de acordo com as Escrituras, ele era o Emanuel. Não foi isso que foi dito? Que ele carregaria nele o Altíssimo. Muitas pessoas, quando falam Emanuel, não têm essa compreensão que o Deus conosco está se referindo ao Criador do Universo, lá em Israel, naquela época, falando com o povo pessoalmente, através do templo que ele utilizou, que era o corpo do ungido. Em Malaquias capítulo 3, lá, é explícito que o próprio Criador, por intermédio da boca do profeta, diz: eu virei a vós, ocuparei um templo, prestarei conta com vocês, falarei a verdade, falarei o que precisa ser dito, e vocês não gostarão. Lá ele deixa tudo isso muito claro. Serão como fogo nos ouvidos, ou seja, confirmando o que João fala também lá, no batismo, quando é perguntado a ele por que ele batizava, e ele fala: não se preocupem com o meu batismo, mas se preocupem com o batismo daquele que virá, e batizará com o Espírito Santo, ou seja, trará a verdade do Pai. Quem crer se salvará, que é isso que fala depois. Aquele que crer e for batizado será salvo, está se referindo a crer ao quê? A compreender a palavra do Messias e praticar. Quem compreender a palavra dele e praticar o que ele vai falar, vai se salvar. Quem não compreender ou não quiser dar crédito, será batizado com batismo com fogo, ou seja, é o que ele fala, fogo nos ouvidos. A pessoa não vai mais conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Pai vai ali colocar fim ao contato que ela tem. Por isso que ele fala, inclusive na parábola dos talentos, quem tem, será dado mais. Que é o quê? Quem tem o quê? Quem ouve a voz do Pai, quem se relaciona com Ele, quem dá crédito à sua palavra, o Pai dará então riquezas a essas pessoas. Não são riquezas terrenas, é claro, é o seu Espírito Santo essa riqueza. Agora, quem não dá crédito, até o que tem, um pouquinho que tem, seria tirado. A pessoa não conseguiria mais se conectar. O Espírito Santo
não teria liga com essa pessoa, ela estaria vivendo totalmente desligada do Pai, vivendo uma vida do quê? De blasfêmia, porque a blasfêmia é justamente isso, é uma pessoa que não está conectada ao Espírito Santo. O Espírito Santo na Velha Aliança, ele era derramado sobre algumas pessoas por medida, como fala João, acho que no capítulo 3 de João. Sobre o Espírito Santo, é muito interessante a gente parar para analisar que esse Espírito Santo é o Espírito do Santo, do próprio Pai, que o Pai dava a alguns homens para que eles pudessem, então, serem iluminados, trazer a verdade pura do Pai plena em meio ao mundo de escuridão, de trevas, de pessoas que não compreendiam, não tinham relacionamento com o Pai. Mas até a vinda do justo, que trouxe a verdade do Pai, o Pai tolerava as pessoas viverem em trevas. Mas a partir do momento que a luz do mundo ela é trazida, que é a palavra do Pai pura e que foi dada pelo Filho, por isso que fala nas Escrituras que ele e o Pai era um, tudo que o Pai lhe dava para falar, ele falava de forma pura, não contaminada. Você vê que lá em Lucas 16, quando ele fala da parábola do mordomo, lá ele fala que aqueles homens foram desapossados porque misturaram as coisas do Pai a mamon. Tem muito líder que usa esse contexto para falar para o povo, mas não. Lá é pros líderes religiosos que ele está falando. Qualquer líder religioso que diz que está falando por intermédio do Criador do Universo, mas ele ganha, que seja R$1, ou qualquer moeda que seja, em qualquer país do mundo, se ele lucra, ele está colocando na mensagem do Pai sujeira. Ele pode estar colocando. Por isso que o Messias deu a ordem para dar de graça. Por isso que o Messias não tinha onde repousar a cabeça. Por quê? Porque é muito nítido que isso era necessário para que ele não contaminasse, não colocasse suas intenções na palavra do Pai. E aqueles homens da Velha Aliança, por colocarem suas intenções, eles davam migalha para o povo, sendo que eles recebiam o pão. Na parábola do rico Lázaro, o Messias deixa isso claríssimo. Quando ele fala que aqueles homens estavam ricos, o Pai deu pão para eles, a palavra pura, mas o povo estava doente porque o que chegava no povo eram só as migalhas. Então o Pai desapossa. Então temos que tomar muito cuidado com homens que lucram para falar da verdade do Pai, porque eles podem estar contaminando. Mas existe um grande detalhe também, que é mais forte ainda do que isso, é que na Velha Aliança, sim, o Pai precisava dar a porção do seu Espírito Santo para algumas pessoas que eram chamadas de ungidas e tudo mais. Ungidas por quê? Porque tinham o Espírito Santo nelas, consagradas, com o sagrado nelas. Mas o Filho, que recebeu a plenitude do Espírito Santo, ele, ao ser crucificado pelos homens, ali naquele momento, quando os homens o colocam no madeiro, eu já falei sobre isso aqui no canal, eles estavam assinando, né, que estavam, como que eu posso dizer, desfazendo o contrato que foi feito lá no passado com Abraão. Eles assinaram isso quando crucificaram o Messias. Por quê? Se o Messias era o Deus conosco, era o Pai, o Altíssimo, falando com eles, e eles estavam desacreditando do que ele falava, que inclusive em Marcos 3, isso fica claro no verso 30, eles diziam que ele tinha espírito imundo. Então, eles não reconheceram. Em João 8, o Messias fala sobre isso também. Eles não reconheceram que ali era o Criador do Universo. E olha aqui, mais claro do que o Messias deixava para eles, que ali era o Pai falando com eles, é impossível. Tanto é que em vários momentos eles pegavam em pedras para tentar apedrejá-lo, porque percebiam que eram com eles que ele estava falando, como por exemplo na parábola da vinha, né? Ali fala que eles pegavam em pedras para apedrejá-lo, e mesmo assim não davam o braço a torcer. Por quê? Porque os seus interesses eram muito grandes. Na parábola do mordomo lá fala que por eles serem avarentos, gananciosos, não deram crédito ao que o Messias falava. Então, quando eles penduram ele no madeiro ali, eles estavam de fato assumindo, nós somos blasfemadores. E lá fala que não teria perdão para eles, justamente por causa disso. Porque não creram na palavra que foi trazida. Aí essa palavra agora, o Pai derrama ela por intermédio do Espírito Santo. Aquele que crê.
não necessitando mais de homens para trazer a palavra. Na velha aliança ele precisava de homens. Na nova ele não precisa. O Espírito Santo é que faz a obra. Por isso que fala que onde há liberdade, aí há o Espírito Santo. Liberdade do quê? Liberdade de você não ter que ficar sendo guiado por ninguém. É o Espírito Santo que te guia. E aí você é guiado pelo caminho. Qual caminho? Ele não disse eu sou o caminho. As palavras dele é o caminho. O Espírito Santo, a função dele é nos lembrar, sabe, de como caminhar de forma correta para chegarmos ao Pai, voltarmos ao paraíso. As palavras do Messias veio nos libertar. E o Espírito Santo depois é derramado para nos auxiliar a caminharmos no caminho, que é o caminho que nos leva ao Pai. Por isso que fala que a salvação não vem por obras. Chega. Não há necessidade mais de praticarmos rituais, nada físico para tentarmos sermos espirituais. Não precisa mais. O que precisamos agora é praticarmos o quê? Aquilo que o Espírito Santo nos guia. Por isso que fala que a salvação é pela fé. A mesma fé que Abraão teve, que não teve guias, não teve liderança, não teve rituais, não teve templo, não teve nada. Simplesmente ouvia a voz do Pai e fazia o que precisava ser feito. Moisés também, Noé e todos aqueles que Paulo fala em Hebreus 11. Homens que o Pai ali utilizou, né, os seus ungidos para que deixassem escrito que foram homens que alegraram a ele. Porque contra toda a humanidade, eles eram livres. Contrariando toda a humanidade, que tinham guias, que tinham reis, que tinham lideranças. O Pai nunca foi a favor da humanidade ter presidente, a humanidade ter reis, príncipes. O Pai nunca concordou com isso. Então o objetivo dele é encontrar pessoas que consigam servi-lo livres de tudo isso. Como? Nas suas práticas do dia a dia, praticando o bem. É uma pena que o sistema fala que isso é tentar se salvar por conta própria, o que é impossível. Se somos carnais, se nós somos sempre pendidos para a carne, como faríamos o bem? O bem que fazemos caracteriza que estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. E aí entra essa questão de que o sistema diz que blasfemar é quando você se levanta ou insulta aquilo que é sagrado. Mas o que é sagrado? Se eles mesmos não deixam as pessoas ouvirem o sagrado, que é a voz do Espírito Santo, ficam ainda se colocando como intermediários, pessoas que trazem a palavra do Pai, como se o Espírito Santo do Pai não tivesse sido derramado. Falam do Espírito Santo, mas não deixam as pessoas se relacionarem com o Espírito Santo de fato, livres, para que o Espírito Santo possa então fazer a obra. Não, eles se colocam como intermediários. As pessoas têm que segui-los, têm que tê-los como guia. Então significa que nós estamos vivendo de fato uma grande apostasia, uma grande blasfêmia no dia a dia. Porque nós vemos as pessoas ainda vivendo como na velha aliança, quando dependiam de homens para ouvir o Espírito Santo, porque não tinham o Espírito Santo liberado a todos. Era como um sinal Wi-Fi que só alguns tinham a senha. Mas o Messias já não veio, ele já não deu a senha para todos recebermos o Espírito Santo. E como recebemos? Quando cremos nas suas palavras. Quando praticamos o que ele ensinou. E aí automaticamente o Espírito Santo vem e pousa sobre essa pessoa. Se assenta no templo, que é o entendimento. E agora conduz essas pessoas pelo caminho correto. Mas infelizmente as pessoas tiraram o Espírito Santo para assentar no lugar quem? A blasfêmia, o engano, os homens, a mentira e o pior, de homens que lucram, que se beneficiam, que têm interesses. Com isso as suas mensagens na grande maioria saem toda suja e o povo bebe dessa água. Mas o Pai procura aqueles que ainda não tenham como fala aqui no verso 30 de Marcos 3, como espírito imundo, aquele que fala em seus ouvidos. Mas que tenham como espírito imundo aqueles que saem da boca dos homens. O próprio Messias, para finalizar, ele disse, na tentação do deserto, eu como do pão que vem da boca do Altíssimo.
E nós estamos comendo o pão que vem da boca de quem? Lá ele fala que não comia do pão que vinha da boca dos homens. Será que isso não é o suficiente para entendermos que estamos vivendo numa blasfêmia tão grande? Onde as pessoas precisam sair de casa para ouvir alguém falar por intermédio de Deus? Precisam ligar a rádio, a TV para assistir ali uma mensagem? Será que não estão ouvindo a voz dos homens? Isso não seria uma blasfêmia aos olhos do Pai? Aí você vai falar, nossa, então está tudo perdido. Sim, por isso o caminho é estreito. Difícil aquele que ouve a voz do Espírito Santo e é guiado por ele. A maioria está escravo nas mãos dos homens, não tem liberdade e o Espírito Santo então não atua. Mas aquele que é livre, e nós somos comprados para isso, o Espírito Santo vem e a conduz para o caminho da salvação. Um forte abraço a todos. Amados, que Al seja louvado para todo sempre, assim seja. E Al os abençoe plenamente, assim seja.